E aí, galera, olha só o tempo como é que tá lindo. Tempo lindíssimo, galera, olha só, olha lá. Ó, tá de bobeira. E aí, como é que vocês estão? Deixa eu ajeitar aqui o chat. Tempo lindo. Maravilhoso. Ai, ai. 37 minutos para iniciar a live da SpaceX. Segunda tentativa do lançamento. Mas vamos ver, em princípio tá ok. Em princípio, vou até olhar aqui no Twitter. Em princípio tá ok. Estão até carregando combustível lá já. Elon Musk não falou mais nada lá não. Cabide de camiseta. Passar a usar o telescópio aí, cara. Vê a galera aqui no chat. Ó, os passarinhos estão chegando lá já, ó. Dá a partida no bichão. Esqueci de fazer stories lá no Instagram. Pera aí, deixa eu avisar a galera lá. Bora, galera, entra aí no canal. Segunda tentativa do lançamento. Aí, ó. Maior foguetão da história da humanidade. Aí, ó. Entra aí no YouTube. Escreve aí Felipe Hime. Entra aí no canal. A galera no chat aí, ó. Será que sobe hoje? Saturno tá perguntando ali. Cara, aqui... Pelo que eu até agora vi aqui, tá tudo certo. Tá? Pelo que eu vi aqui, tá tudo certo. Ah... Ó, SpaceX confirmou o carregamento do metano e do oxigênio no Super Heavy, piripororó. Tá ok, cara. Ok. Não se enganem pelo tempo. Daqui a pouco abre a live da SpaceX e a gente tem as câmeras melhores. É, isso aqui é chamado, oh Arnold, isso é o que é usado como combustível reagente, é metano e oxigênio líquido. Você reage um com o outro e você tem combustão. Aí isso é uma categoria chamada de foguetes químicos, diferente de foguete nuclear. Entendeu? É só isso, não tem mistério não.
Metanol. Pior que eu não sei, Bruno. Sinceramente, não sei. Mas tô deixando aí. Não sei se dá ruim. A câmera dos caras lá daquele Space Flight tá melhor, né? Do NASA Space Flight, daquele canal lá. Mas daqui a pouco começa lá da SpaceX. 31 minutinhos pra começar a live deles lá. Aí fica maneiro. Valeu, Fernando Fagundes. Tamo junto. Mentalox é só um termo pra juntar os dois. Lox de liquid oxygen. É isso. Aí, pra não ficar falando tudo, as palavras todas, aí junta. Quase que alemão, né? Alemão que faz isso. Na língua alemã. Aí fala, junta tudo, bota Mentalox. Pronto. Fácil. Sim, Silas, é possível de lançar sim e não depende diretamente do tempo na base. Quando fala sobre o tempo, é mais no sentido da alta atmosfera, é lá que é o problema. É lá que o tempo tem que estar ok. Toda vez que você ouve, ah, não, o tempo não tá bom. Isso tem mais a ver com o que acontece na alta atmosfera. Não assim em solo, entendeu? Na superfície. A superfície também tem uma relação com o clima mais acima, né? Mas não necessariamente é o clima na superfície que influencia tanto assim. Sacou? Sacou ou não sacou? Alta atmosfera é a partir de quantos quilômetros? Não tem uma definição. É, depende de qual ponto de vista você está considerando. Mas se você pegar aí altitude de cruzeiro de avião e chegar até os 100 quilômetros aí para cima, isso já é meio que alta atmosfera. Não existe uma definição clara sobre isso, não. Vocês já repararam andar de avião? Quem já andou de avião, né? Andou de avião é ótimo, né? Quem voou de avião. Que. Já repararam que você tá lá e às vezes você consegue, tipo, você meio que percebe que tá acima das nuvens. Já perceberam isso?
Bom dia, Felipe. Tá tomando energético ou café? Eu dormi, cara. Fiz a live do eclipse, dormi. Aí acordei até um pouquinho atrasado, porque eu ia começar a live aqui 7h30 da manhã, né? Estamos começando aqui às 9. 27 minutos para começar a live da SpaceX. Ah, o clima vai dar uma melhorada, cara. Isso aqui é mais no sentido de neblina e tal. O lançamento vai ser em São Paulo? Vai. É lá mesmo. Não tem uma câmera mais perto? Tem. Isso aí são as câmeras da SpaceX. Só que começa daqui a 26 minutos. Essa câmera aqui é do site do Spaceflight Now, que eles têm um tipo, vamos dizer assim, uma base, né? Eles montam a câmera lá, botam internet e ela é distante mesmo, entendeu? Só que são de pessoas que estão lá. Aquelas câmeras muito, muito próximas mesmo, inclusive no foguete, são as câmeras da SpaceX. Aí é daqui a 25 minutos agora, que eu tô olhando aqui. Entendeu? A chance de Rude. Rude é o que? Aquele. Como é que é? Rapid, não sei o que. Esqueci o nome. É Unscheduled. Não é isso? Desmontagem. Desmontagem rápida não planejada. Cara, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o negócio nem sobe. Vamos fazer um bolão? Eu acho que explode já na tentativa de levantar. Não que eu esteja torcendo não, tá? É só um bolão mesmo. Espero que dê tudo certo, é só um bolão. Vou botar aqui, vou botar a enquete aqui. Vou escrever aqui. Vou botar 3 opções. Bolão Starship, mandei aí no chat. O que vocês acham? Explode na base, explode na volta, ou então GG tudo certo? Olha aí que a galera vai botar aí. Pra mim explode na base. Quanto de imposto de terraplanista foi investido nesse foguete? Só para contextualizar quem não sabe, porque já teve reclamações de terraplanistas, os brasileiros mesmo, falando que é para isso que o meu dinheiro de imposto tá indo, para foguete do Elon Musk. Sim, eles acreditam que pagam imposto pro foguete é isso mesmo. Sim, é. 22 minutos para começar a live da SpaceX. A live de áudio de áudio já começou, né? Deixa eu ver se eles falam alguma coisa aqui. Vou até deixar aqui uma segunda tela, porque é só o áudio mesmo.
Aí então qualquer coisa, se falarem alguma atualização, a gente ouve aqui direto. Pronto. Pronto. Não amanhece lá nesse lugar? Amanheceu, cara. Isso é neblina. Isso é neblina. Não. Não. Neblina não faz muita coisa, não. Pelo menos não consigo enxergar nenhum problema. Acho que vai subir 20 metros e meio e explodir tudo. Ué, subir 20 metros é explodir na base praticamente. 20 metros não subiu nem o tamanho dele, pô. 120 metros. Subir 20 é basicamente se movimentar um pouquinho aqui na tela. Vai explodir na base. Não se esqueçam de deixar um like aí, galera. Pra fortalecer. Ah, isso aí pode acontecer mesmo, tá? Do escudo térmico cair. Não sei se eles prenderam de uma maneira bem. Acredito que não. Até porque eles não botam tudo, né? Total, eles só colocam algumas partes e tal. Não precisa colocar escudo na nave inteira. É meio até que gastar dinheiro à toa. Mas isso aí pode acontecer sim. A verdade é que é capaz de dar a volta à Terra em 1 hora e meia. Na verdade, qualquer foguete é capaz de dar a volta na Terra em 1 hora e meia. O poder, digamos assim, dos foguetes aí, o que muda é a capacidade de levar carga útil, né? Felipão, ultimamente você tem mexido com programação em alguma linguagem? Sim, ultimamente eu tenho estudado Dart, Flutter. Tá se tornando a minha segunda linguagem de programação, Dart. A primeira ainda é Python e C++. Mais Python até, né? C++ é bem antes. O que eu mais uso hoje em dia é Python.
É, 17 minutos de lançamento, hein? De lançamento não, desculpa. Pra começar a live da SpaceX. Vem pro JS. Ah, essa galera de Node JS é muito Nutella pro meu gosto. Brincadeira. Eu gosto de JS. Mas Dart eu consigo compilar em JS. Então, de certa maneira, eu tô em JS também, ao programar em Dart. Tem um compilador lá, JIT, não é? Just in Time. Eu acho que é ele mesmo, deixa eu ver. Ah, não. O de JavaScript para desenvolvimento e produção é o outro. É o Ahead of Time. O JIT é a VM do Dart. Eu acho que eles deram pra trás, não foi, ô Silas? Acho que eles desistiram. Eu tinha visto isso ontem. Acho que eles desistiram de taxar lá as compras lá de 50 dólares. Bom dia, Orlando. Sim, é o foguetão mais potente. Arnold, quando eu dou uma lida sobre isso, os relatos são exatamente isso. Eu digo relatos porque eu mesmo nunca presenciei um lançamento de foguete, né? Por isso até que é criada uma zona de segurança pra galera ficar distante, né? Se tu ficar mais perto ali, tu morre, cara. Pô, imagina, só de tu ficar um pouco mais perto, imagina tu morrer por trepidação de lançamento de foguete. Que o cara morreu? Morreu de foguete. Ah, o que? Ele foi lançado, astronauta? Não. Quis ficar um pouco mais perto. A vibração do motor deu parada cardíaca, tá ligado? Sei lá. Algo assim. Tá doido, velho. Por isso que é criada essa zona de segurança pra galera ficar distante. Mas e os passarinhos? Passarinho tudo morre. Por isso que tu não viu que o Elon Musk agora tá salvando tartaruga? Por isso que ele tá salvando as tartarugas. Os passarinhos já era. Cara, entre engenharia da computação e engenharia do software, pra mim, tanto faz. Porque as duas são engenharias. Você tem que olhar lá o PP, olha lá a grade curricular e veja se é diferente, quais são as matérias e tal, e ver qual que mais te agrada. Mas assim, do ponto de vista prático, tanto faz. Só há diferença se for de uma engenharia para uma ciência, tipo ciência da computação, de engenharia da computação. Aí tem uma diferença. Lucas Spitch. Bom dia, Hime. Tô por fora. Qual é o objetivo da missão? Teste. O objetivo da missão é testar. É um voo teste, galera.
Aprendo linguagem algol com cartão perfurado. Caraca. Isso é o que? Década de 60, né? Ou eu tô errado? Ah, aprendi. Ah, entendi. Fala, Miguel. Tá de boas, cara. Tá de boas. O tempo tá de boas. Não tem nada de errado, não. Só uma neblininha. A neblina. A neblininha de leve. Ah, ó os passarinhos aí. Tudo fugindo. 10 minutos pra começar a live da SpaceX, hein? Vai tudo pro oceano? Sim. A Starship lá perto do Havaí, naquela região ali, Oceano Pacífico. E a Super Heavy, a parte de baixo, né? Próximo aí na Golfo do México. Notação polonesa reversa. Isso eu não conheço, não. O que é isso? Me explique no chat aí. Wagner Medeiros. Janela de lançamento abre 52 minutos. Tem um relógio ali na tela, tá vendo? A live da SpaceX abre daqui a 9 minutos e 25 segundos. Já conferiu a memória virtual hoje para não bugar? Pois é, cara. Eu até dou um Ctrl Shift S aqui. Mas aquela outra vez que tava dando problema, não era alguma POG, algum malware, alguma programação orientada a gambiarra, porque tava dando erro de memória, de estourar a memória mesmo, entendeu? De out of memory. Só que, pô, 32 GB de RAM, cara, não é tão simples assim entupir 32 GB de RAM para uso normal, digamos assim. For uma máquina virtual, algum negócio de desenvolvimento que você esteja mexendo, até é fácil estourar 32 GB. Agora, fazendo uma live com Opera, sabe, aberto. Ó, neste exato momento tem 18 GB sendo utilizado. Eu tenho 32 GB nesse PC aqui, que aliás eu estou vendendo, tá, galera? Só para avisar vocês aí. Tem 18 GB sendo utilizados. Não, acho que não foi nada de ataque, não. Era o navegador tava dando crash toda hora, de tipo, as abas, sabe quando as abas elas ficam brancas e fica escrito out of memory? Uma aba do navegador. Era estar acontecendo. E geralmente quando acontece isso, o PC do nada dá uma travada e tela azul. Mas parou. Por enquanto parou. Deixa eu ver os processos aqui, qual que tá. Vamos ver o que tá puxando. Pra ter 56% de memória, ó. Caraca. 5 GB e 600 está sendo o Windows Explorer.
Só que eu não tô com ele, só tem uma pastinha aberta com a área de trabalho aqui, mais nada. Aí com o Windows Explorer não é só isso, né? E aí o Opera tem 23 instâncias aqui. Tá sugando 2,5 GB. Aí o resto é tudo pequenininho. O OBS 500 MB. Tem o anti-malware também aqui, 200 e pouquinhos megas. Não puxa quase nada, entendeu? O que tá mais puxando é o Windows Explorer. 5 GB e 600. Conseguiu aprender sobre distância com móvel? Entendeu o lance quando eu expliquei ontem das galáxias? Elas ficam, digamos assim, no sistema comóvel que você desenvolve, né? Você coloca as galáxias fixas nesse sistema de coordenadas e aí você pode esticar que elas permanecem fixas no mesmo ponto, né? Aí tem umas coisas interessantes, né, matematicamente falando, porque imagina que você define um vetor posição. A posição do objeto em relação ao sistema não deveria mudar, né? Já que ele é fixa no mesmo ponto, é o espaço que está esticando. Mas a distância real física acaba mudando, que você está esticando o espaço, né? Então, um vetor posição que você calcule ali, um módulo que dê a distância entre duas galáxias num sistema comóvel, o módulo aumenta, né? Deixa eu ver a live da SpaceX aqui, quanto falta? 4 minutinhos para começar a live da SpaceX. Uma descrição sobre o problema dos dois corpos. Caraca, vocês só fazem perguntas difíceis, mano. Eu vou parar de responder perguntas difíceis, velho. Perguntem lá pro Serjão. Perguntem lá pro Serjão. Pergunta lá pro Pedro do Space Orbit. Pergunta pra eles lá, pô. Configuração de telescópio? Ah, cara, só olhando. Porque depende de qual configuração você quer usar. Quais configurações você está querendo dizer. Eu acho que tem que ser uma ocular de 15 milímetros para observar legal Júpiter. Mas só olhando. Se puder explicar como foi deduzido, não é nem um exemplo de um exercício, né? Que é a dedução do Hamiltoniano, do operador ainda por cima, né? Quântica. É molinho, pô. Facinho. É mole pra nós. É mole. Pergunta pro chat GPT. O problema é que não dá pra confiar muito bem no chat GPT. Eu já fiz vários testes com o chat GPT mas eu gostei do plugin do Wolfram, tá?
O plugin do Wolfram é bom. Dá pra calcular as derivadas integrais. Ali assim, instalar de dedos. Ali eu gostei. Mas o ChatGPT você só consegue usá-lo para pesquisar coisas que você já conhece. Aí só acelera teu processo. Se for algo desconhecido, que você nunca ouviu falar, aí dá ruim. Porque você não tem como... O negócio, o ChatGPT atualmente ele tá igual um conspiracionista indo pra podcast de internet, entendeu? Tá tudo errado, mas a convicção é tão grande, a forma de falar é tão grande que todo mundo acaba acreditando, entendeu? Esse é o estado do ChatGPT atualmente. Aquele coqueiro ali foi de propósito? Não, é porque é a outra câmera, posicionamento da outra câmera. O coqueiro. Ó, aguardando para iniciar a live da SpaceX, hein? Deve começar agora. Ter sol? Não, não, não. Isso aqui é, como é que fala? É pitose congênita. Eu já nasci assim com uma das pálpebras do olho um pouco caída. É porque às vezes não dá pra perceber porque depende da posição que você olha pra câmera, entendeu? Tem que falar que eu acordei há pouco tempo, né? Então ainda tô com o olho inchado de quem tava dormindo. Também tem isso. Já, Guilherme, eu já fui no Vilela, já fui lá no Serjão 2 vezes. Salve pro Samuel, amigo do Alisson Oliveira. Tamo junto aí, galera. Deixar do lado de cá aqui. Por que não faz a live com o Sacane? É só me pagar um salário que eu vou, ué. Essa. Esse vídeo de tirar foto da lua tá no ar, não tá não? Eu acho que tá, cara. Você tá falando que eu teria que repostar como tirar foto da lua. Felipe Hime. O vídeo tá lá, como tirar foto da lua. Acabei de ver aqui, pesquisando no YouTube. O vídeo tá no ar, pô. Não tirei não. Negativo. Negativo, Sirley. E cara, depende. Você teria que fazer uma conta. Não é conta complicada não, mas você teria que fazer uma continha de pesquisar aí. Qual é a diferença da força de empuxo entre o Saturno 5 com todos os seus motores e o Starship aqui.
entendeu? Pra você saber qual que é mais poderoso. Mas isso é poderoso do ponto de vista de força de impulso, né? Que a qualidade, né? A qualidade da qual você chama poderoso pode ser outras coisas. Pode ser, por exemplo, capacidade de carga útil, de levantar carga útil. Isso talvez seja mais poderoso, né? Ou então um motor específico, sabe? Enfim. Primeiro superchat do dia, valeu, Leonardo. Já tirei foto da lua com moto E5, ficou top. Usando esse vídeo? Cadê as lives indo pra faculdade? Galera, eu... Ai, velho. Então, Tony, eu cancelei o meu plano. Eu não tenho internet pra fazer live indo pra faculdade. Ó, vai começar a live da SpaceX. Vou botar aqui pra gente ver. Não, sem música, senão eu vou tomar direitos autorais. É pro lançamento mesmo, o Alex Stein. Dez e meio lançamento, Walter Vieira. Um áudio de quem? Entendi nada. Ah lá, ó. O Pedro falando ali no chat, ó. Justamente o que eu falei, tá vendo? No sentido da conta que você tem que fazer. Depende do que você quer dizer como poderoso, olha lá, tá vendo? O N1, na União Soviética, né? Tinha o primeiro estágio mais poderoso que o Saturno V, mas o Saturno V é considerado mais poderoso porque os estágios superiores compensavam e colocavam mais carga em órbita. Por isso que eu falei, a qualidade de poderoso, você é que define. Então, o que você quer definir como poderoso, entendeu? Tipo, é um motor só especificamente, é um estágio, é o foguete todo por si só, qual que leva mais carga útil. Hime indica algum telescópio de boa qualidade refletor ou refrator que custe numa margem de 500 a 1.500 reais? Impossível. Se fosse em dólares até dava. 1.500 reais, impossível. Você só vai arrumar telescópio da Shopee. Aquele, lembrei daquele de armarinho. Que é... que até o fundo do telescópio tem a foto do Hubble. Pega a foto do Hubble, imprime na impressora e cola atrás, assim, ó. Aí quando a pessoa for olhar ali, vai olhar a foto no fundo, entendeu? Sério, não tem não, cara. Minha opinião, eu acho que é jogar dinheiro no lixo. Na lata do lixo. É sério, vocês estão rindo, pô?
É, o Leonardo aí não fez uma foto da Lua com Moto E5? Um telescópio mais ou menos você consegue por uns 3.000 e poucos reais, sabe? Desses refletores aí. Aí que já dá pra fazer bastante coisa. Agora desses baratinhos de 700 reais, de 1.000 reais, esquece. Tô falando sério, esquece. Quer comprar? Compra. Depois você me manda mensagem falando, cara, Hime, tem razão. Que é a mensagem que eu vou receber. Buffet. Good morning. On your screen is a live view of Starship as it awaits its second attempt at our Vambora, hein? first integrated 33 flight test. minutos. If all goes well, we hope to see our Starship spacecraft and If Super all Heavy goes Starship, well. collectively called Starship, lift off together Caramba, for o the quanto first de time atraso just tem? in exactly 33 minutes from now. Thanks for tuning in. I'm Kate Tice, Quality Systems Engineering Manager here at SpaceX headquarters in Hawthorne, California. And I'm Shiva Bardwaj, a Space Operations Engineer here at SpaceX. Now, if you've been following along, you'll Aí, know agora that tá ao we vivo. stood down from our initial launch attempt on Monday, and that was due to a frozen pressurization valve on the Super Heavy booster. SpaceX teams investigated the issue and determined that this valve had some moisture in it, which caused the valve to freeze up when we were loading super 32 minutos para o lançamento, hein, galera? Now, these valves are super important because Vou we abaixar actually pouco o need a áudio aqui. pressure to Na get hora do back lançamento into eu the ligo o tank as we áudio. consume No máximo. propellant. And we Estourando. actually use a pressurant that comes from the Raptor engines. Quais as odds de hoje? Put back in the tank. É, parece que tá tudo ok, cara. Yeah, and that's important. You Não can tem think nada of de it errado, não. like drinking out of a thin plastic water bottle. If you're chugging that water, it crinkles if you don't let air back into it. So we use that hot exhaust gas from the Raptor engines to refill that consumed volume as propellant is depleted. So As propellant is depleted. by the countdown, and that's why we have a countdown, is to allow us to find those issues prior to liftoff. So all of that being said, our team Tá vendo? That's why we have a countdown. Para isso que nós temos um countdown. Para poder ficar verificando as issues até o lançamento. Essa imagem é de drone. But the key breakthrough with Starship is that it will be fully reusable and capable of Faz resumo da missão, por favor. Faço. É voo teste. In a reusable configuration and up to 250 metric tons when expendable. Now, for context, Falcon 9 is only ela aí, partially ó. reusable. We recovered the largest Olha ela aí. first stage, but we don't recover the second stage. And Falcon 9's heaviest payload to date is just over 17 metric tons. So 150 to 250 metric tons on Starship is an order of magnitude greater in terms of the payload capacity. Now, for today's test, we will be the first of many as we work towards transitioning Starship from a developmental. Bom dia, meu nobre. Minha humilde opinião. Se como é que é? Se o que eles estão gastando para esse lançamento daria para alimentar textos que vivem na África. Sim. It is going to be the first attempt of Super Heavy and the first opportunity for us to validate how the two vehicles operate together. Aliás, inclusive para entregar comida podiam te levar lá, né? Aí você fica lá para administrar toda essa grana que ia ser gasta lá. From a milestone standpoint, our main goal is to clear the pad. Every milestone beyond that is a bonus. The further we fly, the more data we can collect.
Aí, cara, a quantidade, mano, de oxigênio ali que fica sendo condensado ali, mano. Pouso, vai ser nessa estrutura, sim, na estrutura. Não hoje, né? Hoje não vai pousar, não. Aí, ó, o caminho, trajetória, como é que vai ser ela, ó. And while that's happening, we hope to see Starship's 6 second stage engines ignite and watch as Starship coasts for about an hour at altitudes ranging between 150 and 250 kilometers before re-entering Earth's 250 kilometers. A ideia vai ser entre 150 e 250 quilômetros de altitude da Starship, tá? Acabou de falar ela aqui. But we do promise that whatever views we do have, we will bring them to you live. Yep, we have a couple of ground stations along the way, so if we are able to get good telemetry, assuming we make it that far into the ascent, then of course those will be available on the stream. And also falou que vai ter telemetria na live. Just getting the vehicle off the pad is a complex endeavor. We are going to be trying to reduce complexity by attempting those hard water landings instead of trying a normal landing like you're used to on Falcon 9. Exactly. We are not attempting to recover these vehicles, so yeah. We are not attempting to recover the vehicle. Não estão tentando, não irão tentar recuperar o veículo. Tô só repetindo o que ela tá falando aqui. Aí, galera gritando, grita aí, galera! Oh! Grita aí, galera. Teams have been prepping really for the last few days, especially to try to get in today's launch attempts. And here you can see a live view of the South Padre Amphitheater where both SpaceX employees, friends and family, and members of the public are gathering to watch Starship lift off. And we can see the crowds. Olha para o superchat da esquerda. Eles pintaram a nave de preto para quando chegar no espaço o CGI ficar mais fácil de renderizar. Mas aí teria que ser pintar de verde, né? Para fazer o chroma key. Vocês não me enganam, nave preta no espaço. Isso aqui é o escudo térmico, né? And one thing I do want to mention, I misspoke. It's not the South Padre Amphitheater, it's the Cameron County Amphitheater. Now, the entire Starship structure on your screen is made from stainless steel. When it's stacked, it Cadê o like, galera? Deixa um like aí na live. And we have this awesome video that shows you just how big that is. You can see one of our technicians there doing some final prep work in advance of today's test. And man, there's the 120-meter monster. The person just keeps getting smaller and smaller. Now, just like Falcon 9, Starship has 2 stages, which we'll talk more about those in a minute. In addition to those 2 stages, Starship actually has Opa, chegando agora. Se não vão tentar recuperar, o que vai acontecer com ela? Vai ficar irrecuperável. Brincadeira. É recuperar no sentido de fazer refurbishment, né? Que é de você usar de novo. Isso não vai ter. Mas eles querem sim pegar lá o estágio, o Super Heavy, que é isso aí, ó, mostrando a Starship, para poder fazer a análise. Quando diz recuperar, é no sentido de usar de novo, né? Igual eles fazem com o Falcon 9. Hoje o Chevette não vai congelar. But this Super Heavy booster has a diameter roughly 2.5 times that of Falcon 9, and with 30 o diâmetro do Super Heavy cerca de 2,5 vezes maior que o do Falcon 9, que ela falou aqui. A quantidade de motor, tá bom pra vocês aí, ó? Dá uma olhadinha aí, tá bom pra vocês essa coisa de motor aqui? Tá bom ou quer mais? 33 motores, tá bom pra vocês ou quer mais? Gimbaling engines in the middle, and they're going to be providing the tilt maneuvers and also helping to reorient the booster as it comes back later in today's flight.
Yeah, and when we say gimbal, it's basically Esse aqui é o maior tilting or almost cooktop wiggling do the mundo. engines a few degrees and in either direction Cooktop. to allow the booster to steer itself, just as you said, Shiva. And we'll get some great shots later of actually a wiggle test that we perform ahead of liftoff, just to make sure that all those engines are able to control their full range of control authority. One thing to note, those Raptor engines are completely designed and manufactured in-house. They are, as many of you know that have been following Ela tá along, falando que they os are a Raptors reusable são methane completamente oxygen staged desenvolvidos combustion in-house, engine. né? So Totalmente feito pela that's a lot of words SpaceX. there. And ultimately, that staged combustion means that we combust the propellant in stages. We kind of pre-combust them in a pre-burner, and by doing so, it allows the engine to be more efficient, i.e. more powerful. Yeah. Now, like Falcon 9, the Super Heavy has 4 grid fins to assist with orienting itself in its return back to Earth. We got a shot of them there beneath the Starship's aft flaps. Now, as we talked about earlier, Super Heavy is not going to be attempting a land landing today. But cook with this under, flight test, you know, we're still cook trying top. to get as much data as we can. We're focusing on the fundamental systems and operations. O Element, esse QR Code não é o que vai direto por Pix. Esse QR Code ele abre um site que você coloca o nome, mensagem e tal, porque aí a partir das reais ele é lido pela voz do Google aqui na live, entendeu? Aponta a câmera normal pro QR Code que você vai ver que vai abrir um link que você coloca teu nome, a mensagem e o valor. Entendeu? It's comprised of 6 Raptor engines, 3 sea level and 3 vacuum engines, which are optimized to operate in the vacuum of space, and they provide a maximum of 23 minutos pro lançamento, hein, galera? In vacuum. Spacecraft is also outfitted with 4 flaps to help aerodynamically control the vehicle's attitude, which you can see those Gostou, Tripa Seca? they're on your screen now. So they help control the vehicle's attitude during Vou ver se eu faço um depois sobre a teoria da estrutura de evolução estelar. The heat shields, they are iconic. Starship is wrapped in a heat shield. Aí, ó, o teste do escudo de calor. Hexagonal ceramic tiles designed to insulate the vehicle during that atmospheric entry, and that's really important because the temperatures can be as high as 2000. O motor desse vai fazer igual pra botar na cinquentinha, vai fazer igual lá do filme do Velozes e Furiosos. Aquele filme super realístico. Não foi o Velozes e Furiosos que fez um negócio no espaço no último vídeo, no último filme? Ou eu tô confundindo? Acho que foi, não foi? Velozes e Furiosos? It's really used for the flatter structures on the vehicle, and we need a heat shield because when you're coming back in from re-entry, we're going supersonic, we're compressing all the air ahead of us. That ends up causing a lot of heating along the surface, and without a heat shield, that would go straight into the structure. Yeah, one thing that's amazing to me, especially when I first picked up one of these heat shield tiles, is that they're so light. They almost feel like they're made out of foam. They're that light, and they kind of sound like it too. And one thing that we do want to mention, in order to reject the maximum amount of heat during that entry, like Shiva was just saying, they're black, and that's because black helps reject that heat that is building up on the exterior of the heat shield. Now, Starship is designed for vertical takeoff and landing as opposed to taking off and É landing. ele mesmo, Vander Moura. É o foguete que vai provar. That's really important because we don't have runways on the moon or Mars. Fortunately, at those destinations, the gravity is not as high as it is here on Earth. On Mars, the gravity is just 1/3 of what it is here on Earth, and on the moon. Velozes e Furiosos já se perdeu na história faz tempo. O próximo filme será Desbravando a Galáxia. Fast and Furious 12. Né? Fast and Furious 12. 2 pontos. To boldly go. Tipo Star Trek, tá ligado? Encontrando novas civilizações. Vai ser um bagulho. Pior que tá foda mesmo. 12 filmes é brabo, velho. Let's check in with John Insbrucker for a status update. Hey John, how's it looking? Thanks, Kate. I'm John Insbrucker, Principal Integration Engineer here at SpaceX. Oh, John Insbrucker. From the ground system into both the first and second stages.
Gustavo Now, both mandou vehicles 10 use the same reais. two propellants. Uma That das áreas commonality mais helps legais build the para mim é a reliability. aeroespacial. And the fuel Faço o today is motor de liquid foguete methane. também, That's at a e quando temperature of vejo just essas over livres dá 100 até uma kelvins. emoção. That's about minus 272 Faz motor de foguete, below cara? zero on the Fahrenheit scale. Liquid Aqueles methane is a different fuel from Falcon 9. That booster uses RP1 aeroespacial. kerosene. However, our oxidizer is liquid Aqueles, oxygen, and mas it's the same você as tá Falcon falando 9. daqueles Because motores there is no oxygen com in aqui space de to support açúcar? combustion, we have to bring our Conta own. aí no chat aí pra gente ouvir. Now, leading up to where we are right now, we had a go-no-go poll. That was conducted just after T-minus 2 hours. Olha que maneiro aqui do Once lado. the team gave their Que eles goes, botaram. Deixa eu we tirar o started pix aqui loading pra vocês propellants verem. onto the booster Ali. at T-minus 1 hour and 39 minutes. Percentual de oxigênio e metano. Que maneiro, cara. Colocaram percentual ali, velho. Do primeiro e do segundo estágio. Da Starship e do Super Heavy. Maneiro, né? At about the T-minus 27-minute mark, at which time we then began loading the 2 header tanks. Esse aí é mais o de perclorato é mais perigosinho, né? When the first stage super heavy propellant loading completes, that means we'll have all the propellant on the rocket. Pois é, Rafa Lucas, eu já pedi pra galera dar um like aí, mas a galera não quer dar like não. Right now at T-minus 19 minutes and counting from liftoff, the weather and winds are looking good. We have been watching the ground level winds. Eu tô morrendo de sono? Não tô não, pô, tô de boa. As the morning continues, they will Dormi bem, increase, pô. but that is below our limits right now. We're also looking at upper altitude winds. Deixa eu ver se tem algum atraso aqui. On the launch vehicle itself, the teams, the good news, they're not working any issues right now. Tava quase em For some tempo real. reason, we do not make our test flight today if we have to hold. We have a backup launch window. However, we're not sure when it would be. It could be 24 or 48 hours after today. It'll depend on how Aquilo far ali we é get in purga. the countdown. But right now, heading for a Purga. 28 Central, Alívio de pressão. 28 Universal Time. Kate, everything is looking good. Awesome news. Now, in order to make life multiplanetary, we need a fully reusable vehicle that's capable of carrying a huge amount of cargo and a lot of people to orbit and have a pretty quick turnaround. The idea is to effectively reuse launch vehicles just O que eu acho paia são os BR em outra live dos gringos fazendo doação lá. Isso eu também acho engraçado. É. Cada um com seu cada um, né? O dinheiro do cara. Eu lembro uma vez que eu vi o cara, um BR lá. Salve do Brasil, o cara mandou um superchat de $500. Eu falei, caraca, $500, mano, que o cara tá dando pros gringos, mano. Mas é fã, né, cara? Fã, é assim mesmo. O cara é fã dos caras lá. Now, in the near term and a bit closer to home, Starship will also be critical to other programs. Once fully operational, it'll deliver Igor Santiago, full-size the upgraded Earth version is of our Starlink key, satellites. magnetoelectric, Super and exciting no because our next generation electromagnetic. satellites represent a step Change my forward mind. in Starlink's capabilities and will allow us to connect millions of more people around the world with high-speed internet. É magnetoelétrico agora? Não é mais eletromagnético, não? Future ahead of us, but first, let's talk a little about how we got to where we are today. Now, Starship's testing ramped up in July of 2019 with our Starhopper prototype, sort of a short version of the Starship that we see today. There's a great photo of it. It was just over 18 meters tall. It had a single Raptor engine, and we had it to test fly and perform low-level altitude. Não, os caras são maneuvers bons, eu at também. A única coisa que eu não gosto dos caras é que eles não deixam usar a imagem deles. Isso eu acho meio sacanagem. Mas, assim, questão de qualidade, os caras são bons mesmo, pô. Isso aí é inegável. Aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. 166 mil pessoas assistindo lá agora. Se vocês olharem aqui, ó. $500, $247, $50, $50, $50. Os caras fazem milionário só com live da SpaceX, velho. Bizarro, né? 15 minutos de lançamento, hein, galera? In December 2020, SN8 demonstrated a first of its kind controlled aerodynamic descent and landing flip maneuver. Two words. Reassistir os superchat da Siqueira. Reassistir o filme Interestelar. E na cena final, a instalação do planeta de Edmund tem a bandeira americana. Aí percebi que o filme não é sobre a sobrevivência da humanidade, mas dos americanos.
the test was a major milestone in the development of É, Starship. cara, o filme foi feito lá, velho. Se o filme fosse feito no BR, seria a bandeira dos Estados Unidos também, porque a galera aqui, como a gente acabou de ver, manda superchat. Mas, enfim, o que eu quis dizer é que, tipo, o filme foi feito lá, né, cara? Então é a cultura de lá mesmo. In February of 2021, we had a nominal ascent. We executed the engine cutoffs once we got to the top of the altitude window. We did that belly flop maneuver, which is so much more fun to say than controlled descent. Mas a equipe lá é americana, cara. Do filme. Que eles estão falando da NASA ali, né? A NASA é americana. Independente do Christopher Nolan ser britânico ou não. Aliás, tu já assistiu meu vídeo do Interestelar, né? Só pra saber. In addition to that, we got so much data that demonstrated control of the vehicle in that subsonic regime. Ultimately, we performed 9 Starship high-altitude test flights in total, and then, as you see on your screen there, in May of 2021, SN-15 launched from Starbase, reached an altitude of about 10 kilometers, performed a number of maneuvers, and safely returned to the launch site. This was the first Starship prototype to fly, control its descent, safely land, and be recovered in one piece. And people were cheering like crazy I was after one of that them. test flight. Now, having achieved those successes Tá in aqui, our ó. suborbital campaign, one of the next big challenges is for the upper stage when it comes to reusability and surviving the hypersonic, really high heating Aqui, ó. phase of Explicando o filme Interestelar. 1h e 24 de vídeo. Esse vídeo aqui, ó. Depois assista aí. Lá no outro canal. O canal do quê? Dos vídeos bonitinhos. Qual a expectativa pra hoje? Boom. Queremos boom. This is all just basically our path of progress, basically an iteration on each vehicle, and that iterative process is a core part of how we work here at SpaceX. We like to test early and often, publicly as well in our case, and that's both for hardware and software. And while it doesn't always go as expected, we learn so much from it, and it informs our next attempt. Yeah, we learn a lot from actually putting the vehicle through flight-like tests. Even the test on Monday gave us an opportunity to learn more about the vehicle into today's launch attempt, and so far things are looking really good. Now, we are continuing into our countdown. We're about T-minus 12 minutes to go. I think it's a perfect time for another check-in with John Insprecher. How's it going, John? Well, Shiva, the good news is that the nets are quiet. The teams are currently working. No significant launch vehicle issues. You can see the T clock there on your screen. No issues. Tá tudo ok aí com o lançamento, hein, galera? Propellant loading is continuing on both the Super Heavy and the ship stages. You can see the graphic on the left-hand side of the screen. Most recently, we began loading liquid oxygen and liquid methane fuel into the header tanks on Starship. Those are 2 small tanks just underneath the nose of the second stage. Now that started at T-minus 27 minutes. That'll be wrapping up at about that will be wrapping up about T-minus 9 minutes. Now the Starship second stage main fuel and quase carregada lá, 97%. Metano, LOX, liquid oxygen. Tá quase em 100%. We're underway with engine chill as we get ready for T0. Não se vira. Até o mundo acaba, mas a água é careca não. Não entendi. Boiei. Buguei, não entendi agora. The SpaceX team continues to check in with the Coast Guard. Por que o Elon Musk investe tanto nisso? Primeiro, porque ele gosta, né? So right now, T-minus 10 minutes, 40 seconds and counting. Everything continues to go well for an on-time launch. Now, today's
test flight is taking place out of our Starbase facility in Faz South react Texas, do Olavo and de that Carvalho test falando site has sobre gone through Newton e a Einstein. huge amount of development over the last couple of years. Eu já fiz, pô. One thing I want to Isso point foi em out is the great 2018. view from our drone. Not only can Tá we aí see perdido no the canal pad, but in em the algum fog, kind of lugar in the aí. distance, in the background and to the left of the pad, Já you fiz can actually react see dele our falando de mim. production facility, which is the other part of Starbase in addition to the launch pad. Of course, as part of rapidly iterating with our test program, we're also rapidly iterating on our production system to produce Starships and Super Heavies. Last year, the Starbase team produced 4 Starship Super Heavy boosters and 5 Starships, along with their 200th. 6 letras e divisível por 3. Yeah, it's incredible to think 9 that for minutos para o 2023, lançamento, hein, galera. production has 5 boosters and 8 starships going. So it's incredible, and it's important to have that system fill in basically the manufacturing line so that we have product ready to go as soon as we're done. Mesmo destino do booster Douglas Reis vai cair nas regiões próximas ali do Havaí. Oceano Índico. Qual apelido o Lavon te deu? Pior que ele não me deu apelido não, ele falou, como é que é? Ele falou, não, tem um tal de cara aí de café e ciência. Na época era café e ciência. Ele falou que às vezes eu acerto. Morri de rir. Ele falou que às vezes eu acerto. Que eu falo bobagem, mas às vezes eu acerto. Isso foi em 2018, acho. 2019, não é assim. Agora Elon Musk pode competir com os ETs no trânsito acompanhando a live. Valeu, Tony, tamo junto, cara. Ciência e tecnologia. Pera, competir com os ETs por quê? Como assim competir com os ETs, cara? Não sei se isso é bom ou ruim, eu também não sei, eu só tô repetindo o que ele disse. Eu também não sei, eu não sei o que ele quis dizer com isso. Hilton Borges mandou R$50. Vamos valorizar os criadores brasileiros. Valeu, Hilton, tamo junto, cara. Obrigado aí, velho. Não sei se isso é bom ou é ruim, eu também não sei. Foi que eu tô só repetindo o que ele falou. Vou procurar aí, deixa eu ver, depois se eu achar eu taco o link aí pra vocês verem. É. Now with the header tanks loaded and closed out, that means we're down to just the first stage. To finish loading, that'll finish about T-minus 3 minutes. And at that point, when both stages are loaded, Tem um vídeo, we acho will have aqui, the 10 million no pounds canal of do liquid Eric propellant on Cartman. board. Tem aqui, Now ó. in the next few minutes, the guidance system will begin A its thumb, final mano, aqui. alignment for flight. during Olavo the de quiet Carvalho period puto when com o the canal rocket Café e Ciência, Buracos Negros, automated flight tem aí. termination system Tem, é will só be vocês on, procurarem aí que vocês and a acham. final TBC Ai, checkout will mano. be performed. Those are the engine Li um windows. artigo da NASA de Hopefully we'll be able to 2003 see that with the dizendo que cameras as ondas underneath de the vehicle som and maybe even the 57 second stage oitavas engines. abaixo do There's a dó view de um looking buraco negro underneath supermassivo estava criando the super heavy superaglomerado de first stage galáxias. with the 33 Raptor engines. Now, a reminder as we continue counting down, if we do need to hold, the point where Ondas we de hold the som. clock would be at T-minus 40 seconds. We can pause there. Typically in the past, if we need a little bit Me more manda time esse to link finish aí desse final artigo checkups da NASA de or do some 2003 aí, me manda lá no pressurization of the Instagram pra eu onboard ver. storage tanks, that's where we would hold. Acho estranho isso daí, But cara. currently, we're not hearing a need Som. to hold, so at 6 minutes, 27 seconds, everything looks good. And of course, Kate Shiva, as we get close, we're going to get into the engine ignition sequence of 33 Essa galera, Raptors, e tem a and galera that's gonna be marcando aqui no something new for Instagram. everybody. Deixa eu compartilhar o pessoal aqui no I cannot wait for Insta. that moment. So, for those of you that are Me manda aí no familiar direct with how esse we estudo aí, launch Falcon pra 9 me dar uma rockets, olhada. you probably know that we light all 9 of those first stage Merlin 1D engines all at once. It's pretty different than what we do, or what we're attempting to do today. We're actually going to be igniting those 33 engines in banks or clusters, and that sequence starts at T-minus 6 seconds. Yeah, and the ignition sequence is a little bit different, both in Ih, terms pior of que não é time ninguém and não. also the ignition method.
So on Falcon 9, we Agora use que a eu vi. chemical called T-tab. It's a pyrophoric Tem material that 47 when you mix menções the aqui. two Eu achei que together, era a galera aqui da produces live, a mas não é não. É flame. um vídeo A meu lá que T-SAF, a green viralizou. characteristic spark on Falcon 9 Da live missions. não tem ninguém But lá no actually on Instagram. Starship, we use electrical ignition systems. Many of those are integrated on the Pois ground é, ô system Pedro, here. essa também é a minha And the dúvida. Como que o electrical som tava ignition, criando you super start lighting the aglomerados de banks in galáxias. T-6 seconds, Isso não and then fez over nenhum the next sentido 4 pra mim, ô seconds, Igor. the 3 sets of banks will Por isso que eu tô te ignite pedindo and esse artigo eventually aí pra me bring ler. the booster up to a thrust to weight greater than 1 and hopefully ascend. Super exciting. 5 minutos para o Like I said, lançamento, hein, galera? pretty different from our Falcon 9 launches. Estão animados? So this will be the first time that any of us have gotten to see this type of Sim, PP, tanto faz. Computação ou software, qualquer uma dessas duas consegue trabalhar na área espacial, sim. Everyone cheering as we get into T-minus 5 minutes. We want to remind everyone that success today Galera gritando. anything. Vou aumentar aqui. Yeah, it looks fun down there. Come on, go join them. Quero ver se vai ficar assim feliz quando explodir. Thing that we learned that helps improve the future builds of Starship. If we lift off and clear the pad, we're calling that a win. A qualidade tá no máximo Great aqui. shot of the pad there. Great shot of the quick Só não dá disconnect pra on the aumentar second mais aqui stage. porque a minha própria You can live see não the é em frost 4K. line on the booster where that methane Deixa eu ver is, se tá- is fully topped up. I think we're just coming up on the last few minutes here. Avançar aqui pra zerar o buffer. Aí, agora tá ao vivo. Disconnect is going to separate away as we actually get into the ignition Aumentei o sequence, som but it's aqui. providing electrical connections now and also providing the propellants that we're loading into the vehicle. Yeah. We're just now under 4 minutes until liftoff of the Starship flight test. We've been following along for what honestly seems like days and days now, but really it kind of comes down to years. It has been a long time to get to where we are today. Now, fast forwarding a little bit, we have the opportunity to hold, if necessary, at 40 seconds, and we are able to hold there for about 15 minutes, or up to 15 minutes, and still be able to lift off. Yeah, and that's a little bit different from Falcon for the propellant sequence on Falcon that we don't have the opportunity to hold. So that's a cool new capability on Starship. Cara, tem quase 1 milhão de pessoas na SpaceX na live. Não, passou de 1 milhão de pessoas na live da SpaceX. Caraca, 1 milhão de pessoas assistindo. Tem noção? What we're waiting for right now is closeout of propellant loading on the first stage. That should be wrapping up here shortly. In fact, it looks like fuel fill and drain valves are coming closed. That means first stage is fully loaded, second stage fully loaded, and that 10 million pounds of propellant on board the Starship launch vehicle. I want to take a quick moment to say that the crowd energy here is electric. I feel like it's Falcon Heavy test demo all over again. 2 minutos, hein, galera? Hopefully you'll hear us as we get into the plus count. But right now, next Não vão activity's recuperar coming porque o up. propósito. Flight termination Caramba, system até arms at tossi aqui T-minus agora. 2 minutes. Thrust vector control checkouts at Não vou T-minus recuperar 2 porque minutes. o propósito And é after furar o that, domo. major activity will be the T-minus 40-second gate. There's the view looking up at the Aí, ó. 33 Raptor engine. 33 maré turbo, galera. Pô, não, vocês estão de bobeira. 13 engines on the center. Those are the ones that gimbal and steer the vehicle. Lá vai, hein? Galera gritando, né? I don't think I've ever seen someone so excited for TVC wiggles. Love this view. These are the 33 Raptor engines at the base of the super heavy booster. I think we can see those wiggles Ó a now. movimentação. We're currently inside 90 seconds. Next major activity, T-minus 40 seconds. That is a gate, a decision point. We're waiting. Possibility the propulsion team may need a few minutes. É hoje, hein, galera? Lá vai, hein? Flight termination system is armed for flight. We're getting ready for T-minus 1 minute and counting. Note, T-minus 1 minute and counting. Lá vai, hein, galera? Pessoal gritando, mano. Muito maneiro. Next
next. We'll see as we get past T-minus 40 seconds for final checks of the vehicle. Vamos ver se tem algum atraso. Aí, ó. Bora, galera, bora. Bora. Vou aumentar o áudio aqui pra geral, hein. Bora. Áudio estourando agora, galera. The clock is recycled. Flight director has called a hold. We are recycling. For the moment, we'll see where they move the clock back to. They could hold at T-minus 40 seconds. They could go to an earlier point. Give us a minute to listen into the nets, and we'll see if we can get you more information to share. Mano, não é possível, cara. Até a galera fez... Oh. Roger 1709 mandou R$100. Caraca. Para turbinar o seu dia. Valeu, cara. Obrigadão. Mandou R$100, velho. Obrigado, Roger. Olha o silêncio. Cara, eu tô com o áudio no máximo. Olha o silêncio que tá na live lá, cara. O silêncio. Calma, galera. Calma, calma. Vai dar certo, galera. Calma. Valeu mesmo, Roger. Obrigadão, cara. Calma, galera, calma. Vocês viram a foto que o Elon Musk postou? Ó. Legal que dá pra ver a tela, ó, aqui embaixo, ó. Depois dê uma olhada nas telas, velho. Esse clima de velório. Tá todo John mundo Innsbrucker calado. again here at the Hawthorne webcast desk. We're holding a T-minus 40 seconds. What we've heard so far is we have a couple of issues we're working. One is the booster tank pressurization. Final pressurization was just a little bit long. That's not unusual. We've held at T-minus 40 seconds before to pressurize. That appears to have been resolved. At the same time on the second stage, they're working some final purging. We should know very shortly if that is cleared and if we'll continue the countdown. Everyone, especially that person, is excited to keep going. Like John said, we should know shortly if we are able to continue. But as we mentioned before, we are able to hold up to 15 minutes and still be able to lift off today. Yeah, on Falcon 9, it's a little bit different. Once we start propellant loading, we pretty much have to go at the targeted time. Otherwise, the propellants can warm up and we may not have the performance for that particular mission profile. It's a little bit different on Starship. Folks, if I can interrupt, yeah, it looks like they're clearing all the flags, and we're going to release at T-minus 40 seconds. That is Quando estiver próximo do lançamento, eu aumento o áudio aqui de novo. Team working quickly through their issues on first and second stages. Tá bom? And I'm sure all of the rehearsals and simulations that they've been doing have prepared them to evaluate this data quickly to try to get us in for today's launch pelo que o cara attempt. falou aqui, traduzindo pra vocês, assim, não teve nenhum problema inesperado, algo absurdo, não. São tudo coisinhas assim pra resolver que estão levando um pouco mais de tempo do que o normal, só isso. One issue with the bleed purge on the stage 2 Raptors. Like John just said, the teams are quickly working that, and it looks like the flags are being cleared as we speak. So we should be able to resume the launch countdown
any moment now. Não esqueça o like, And it's worth galera. noting on Starship Dê that like once aí we pra resume the fortalecer o countdown, it canal. restarts from the 40-second period, and then we keep Exactly. going unless another condition pops up. So stick around because Starship could be going here real soon. Don't walk away, that's for sure. Estamos Amusing views finalizando os here ajustes coming to us da from After Starbase, Texas. Ah, gritaram que deu o sinal verde. Aí, agora, hein, galera? Agora, galera! O relógio já aparece com 30 segundos, mano. Deixa o like na live aí, galera. Pô. Vambora, hein? Ih, meu irmão, agora vai, galera, agora vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, A minha aposta era que na base, né? 33 motores! Se bem que eles ativaram aqui. Cara, olha aqui a imagem mostrando até quais estão ativados e não. Tem 3 que eles não ativaram. booster upper chamber pressure is nominal. Seconds into the test flight of the inaugural Starship vehicle. Tower cleared, we're into pitch over. Propulsion reports first stage engines nominal. Booster What upper a chamber sight from the pressure ground cameras at telemetry Starbase. nominal. You can get We're flying at twice the thrust of the Saturn V heading to space. Foi lançado, galera. acquisition of signal, surface proceed. We're throttled down and throttled back up. Power telemetry nominal. Going through the period of maximum aerodynamic pressure. Agora não sei se fala. As the velocity increases, the density of the atmosphere is decreasing, Max Q. lessening stress on the vehicle. The call out, max Q now. Continuing to watch the first stage as we head downrange. 100 seconds into flight. Our next major activity is going to be Acquisition signal, shutdown Houston. of the first stage. Houston tracking station now acquiring the vehicle. With shutdown, we will get separation of Starship from Super Heavy and ignition of the Starship engines. When Starship separates, we light up 6 engines in a staggered sequence. Acquisition signal, If all Houston. goes well, those 6 engines will burn for almost 6.5 minutes. Onboard view from Starship. Onboard view! And there's views of the Raptor engines on the second stage as we prepare for stage separation. Now, after stage separation, the first stage will flip and begin a boost back maneuver for landing in the Gulf. Cadê a separação agora do Super Heavy? Mano, olha quanta gente tem na live da SpaceX. Surreal, velho. Surreal, mano. Continuing to fly, 2 minutes 40 seconds. Let's get ready for main engine cutoff. Booster engine cutoff. Beginning the flip for stage separation. Aí, ó. Booster engine cutoff. Acho engraçado que eu tô ouvindo a galera falando uou, uou, aquela coisa de triste. As of right now, we are awaiting stage separation, where Starship should separate from the Super Heavy booster. Já deveria ter separado. Deu ruim, galera. Yeah, Kate, right now it looks like we saw the start of the flip, but obviously we're seeing from the ground cameras the entire Starship stack continuing to rotate. We should have had separation by now. Obviously, this is does not appear to be a normal situation. Yeah, it does appear to be spinning, but I do want to remind everyone that
everything after clearing the tower was icing on the cake. Ei! Aguardem as notícias mais tarde, hein? Bilionário excêntrico explode foguete no céu com criancinhas passando fome. Dinheiro jogado no lixo. Só aguardar as notícias agora, hein? Everyone here absolutely pumped to clear the pad and make it this far into the test flight. The first integrated flight não, cara, of deu the errado. booster and the Starship vehicle. Live view there of our control center Olha ele aí, at ó. Starbase, Aí, olha ele aí, o which we Salvador, refer o to as Salvador de Star Command. tartarugas. Olha ele aí. As we said before, obviously we wanted to make it all the way through, but to get this far, honestly, is amazing. Well, if you're just joining us, Starship just experienced what we call a rapid unscheduled disassembly, or a RUD, during ascent. But now this was a development test. This is the first test flight of Starship, and the goal was to gather the data, and as we said, clear the pad and get ready to go again. So you never know exactly what's going to happen, but as we promised, excitement is guaranteed. And Starship gave us a rather spectacular end, what was truly an incredible test thus far. Now, as we mentioned at the start of today's program, Eles any and resolveram all the fazer data that live, we né? collected during the test is Vocês going to não help viram o us desenvolvimento with further dessa development of Starship, and it's going to improve the vehicle's espaciais, reliability nem nada as disso. SpaceX Ninguém fazia seeks to live. make life SpaceX que multiplanetary. resolveu It's really worth noting that the flight path was designed to be fazendo live over dessas water coisas. and all the air and sea Desenvolvimento é space. assim, galera. Along with that flight path and those surrounding areas were cleared in advance of the test. And of course, we're going to be coordinating with local authorities for the recovery operations. But honestly, what an exciting morning. Oh my gosh. Aqui não é Houston, we have a problem. Aqui é Starbase, we have a problem. 8:28 a.m. Central Time. We cleared the tower, which honestly was our only hope. We cleared the tower, and all the data that we collected all the way through all those Raptor, those 33, although I think we saw that 3 Raptor engines were out, but we got all that data, and we got... A rodada no ar é marketing puro. Caraca, galera. Tem nada de marketing puro, não. And unfortunately, we didn't make that happen, but that's okay. It was the first Onde ele compra esses fogos de artifício? Tem no Mercado Livre. Absolutely incredible day. We made it through a number of those initial test objectives. Quanto custou a brincadeira? Não tem como saber, mas alguns milhões de dólares, tá? Like, really fantastic day. Got through the gate at T-minus 40 seconds on the second try. Everything released, the hold downs, quick disconnect arms, everything moves out of the way. And then we got the vehicle off of the pad, through max Q, all the way up to Starbase, we have pipoco. And then, as we say, a lot of excitement. Yep. Honestly, my face has had a smile on it since liftoff, and now my face hurts. Now, since we don't have any Primeiro foguete a dar um flip nos céus, não é mesmo? unscheduled disassembly, at this point, we're going to end our webcast here. Teams will continue to review the data and work toward our next flight test. But before we go, a big Teve congrats vários to já. the entire SpaceX team on an exciting first integrated flight test of Starship. É, vai ter que juntar mais dinheiro do Twitter Blue agora. Appreciate you joining us. Vender mais As assinatura. always, we thank you for your interest in Eu tô falando SpaceX brincando, tá, and your gente? ongoing support. Till next time. Vai ter que ter mais assinatura de Twitter Blue pra montar outra Starship agora, galera. Deu ruim. Pode ser, Pedro, pode ser. Faz até sentido, né? Mas mesmo assim, cara. Mas mesmo assim, um outro porém. Acabou, já até finalizou a live aqui. Mas um outro porém também é o seguinte. Não é. Independente de ele girar ou não, deveria ter se separado, né? A separação deveria ter acontecido, né? Então, tipo, a comunicação para separar foi realizada. Agora, por que que não separou? Por que que não deu? Então, será que teve algum problema de software? Será que foi Gambi, galera? Será que foi POG? Programação orientada a gambiarra?
Não sei. Deixa eu voltar aqui nessa live aqui dos caras lá, ó. Pra gente ver a base como é que tá. Galera, não se esqueça o like aí na live. Pra fortalecer. Caramba, 500 likes. Requisitos de estabilidade? É, faz sentido. Até porque o negócio girando, se estivesse separado, ia porrar um no outro e talvez a explosão geraria mais momento ainda pra jogar mais longe ainda os destroços, né? Faz sentido. Faz sentido. Mais tarde na CNN, bilionário bate nave no domo e muda a rotação da Terra. Vinícius Medeiros. Ai, ai. Felipe, seu canal está desmonetizado? Não, mas até parece, né? Catarse. Meu Catarse é o primeiro link na descrição. Tá aí na live, não tá não? Deixa eu pegar aqui. É esse daqui, ó. Foguete claramente bateu no domo. A galera tá falando aí, ó. Isso aí vai ser argumento terraplanista, hein? Eles vão falar que foi claro. Tipo, como é que é? Como é que é o que o Coisa falou? Contra fotos. Como é que é? Contra fotos não há argumentos. Tá ali, ó. Prova real, cabal, em vídeo. O foguete bateu no domo e voltou girando. Ai, mano. Não aguento com esses caras, não. O que houve? Tô perdidão. Felipe Lima mandou ali. Então, estava aqui acompanhando o lançamento da Starship. E ela começou a brincar de roda-roda do Gugu. Entendeu? E explodiu. Lá no alto. Valeu, Agile Management. Tamo junto. Fui brincar de Gugu e tomou batida de coco. Será que eles são destroços? Não, mas ele já tava com essas fumaças aí antes. Vamos ver o que eles vão falar lá. Tô pensando aqui.
Ah, mesmo assim, cara, o lançamento ali foi maneiro, hein? Ligou 30 motores. Mas eu acho que 30 motores já era o que eles iam fazer, né? Eles não iam ligar os 33 de uma vez, não. Isso eu lembro que eu vi a SpaceX falando isso. Se foi. Eu tô olhando no chat que se foi explosão. Se foi. Não sabe, cara. Não tem como saber. Tem que esperar eles responderem lá. Existe um sistema de detonação automático. A SpaceX tem. A Starship tem. Não sei se foi o sistema que explodiu ou se foi. Sei lá. Ele rodopiando ali igual um doido. Alguma coisa. Alguma falha aconteceu e pode resultar ali sei lá, uma pressão interna maior que externa, sabe? Alguma coisa assim nesse sentido que explode. Um vazamento de combustível, sei lá, um monte de coisa. Mas tem o sistema automático também de detonação. Sinceramente, não tem como saber, tem que esperar eles responderem. Sim, explodiu, era Bianchi. Bianchi, acho que é assim que fala. Olha os tanques ali. Quando será o próximo lançamento? Amanhã. Amanhã já tem uma para outra Starship ali já prontinha. Tá? Mais uma para explodir. Eu quero ver são as notícias. Foguete do Elon Musk explode. O bilionário que removeu o meu verified do Twitter explodiu um foguete hoje. Por sorte, não tinha ninguém dentro. Foi assim que foi a CNN que fez isso, não foi? Eu não lembro agora. Foguete de bilionário explode, mas por sorte não tinha ninguém dentro. Aí tava escrito lá, voo teste. Não, é brincadeira, Bill Gates, não tem outra amanhã não. Brincadeira, tava zoando. Foi a CNN, não foi? Foi ela mesmo. Por sorte não tinha ninguém dentro. Inesquecível isso. Eu percebi sim, o Alessandro Couto. Eu acho que eu até falei durante a live que isso aconteceu. Eu falei, tem um negocinho acontecendo ali. Eu falei durante o... parece que foi uma pequena explosãozinha ali, né? E na imagem, se a gente voltar aqui, ó, você vê que um dos motores parou de funcionar quando deu esse... Acho que em 38 segundos mesmo de lançamento aqui, ó. Aqui, ó. Olhem aqui nessa região da esquerda aqui, ó. Os motores ligados, ó. É mais ou menos 38 segundos mesmo. Aí vocês vão ver aqui, ó. Não acerta meu mouse. Olha aqui, ó. Olha lá. Viu? Ah, aqui. Isso aqui não é normal, não. Aqui, ó. De novo.
Pera aí. Ó. Presta atenção. Ali. Teve o primeiro. Aí, viu? Isso não é normal, não. Entendeu? Vamos dar uma olhada de novo ali na hora que começa a dar GG. Nessa parte aqui. Vamos ver se a gente consegue notar alguma coisa diferente. Olha lá. Parece ser vazamento de combustível, sei lá, alguma coisa assim. Ele já volta, quando já volta já tá girando. E tá com um momento angular também, né? Porque ele também tá fazendo spin. Desculpa, spin ao longo do eixo da Starship ali. Pela câmera ali, dá pra perceber que tá girando um pouco. No sentido de momento angular. Que esse giro aqui é giro de translação, né? Tá transladando no espaço. Aqui não adianta ficar aqui de engenheiro da obra pronta. Esperar eles falarem lá o que aconteceu. Tá vendo? Isso que dá vocês ficarem botando um motor de maré turbo no Starship. Não, e olha que interessante, vocês estão vendo aqui, deixa eu dar pausa. Vocês estão vendo esse negocinho branco aqui do lado? Esses aqui são os motores que estão tentando corrigir, mano. Esses motores aqui tá meio que acelerando no sentido contrário do movimento para poder corrigir e manter a... Aqui, ó, deixa eu voltar. Ó, tá vendo lá? Ela tá indo numa direção e o motor acelerando, tentando frear lá, ó, pra estabilizar. Aquilo ali são os RCS, né? Reaction Control System. Na próxima eu coloco um AP turbo que dá. Bota um aspirado, não é isso? E rapaz. Galera, eu vou finalizar a live porque eu preciso sair, tá? Então me arrumar aqui para estudar. Valeu, galera. Tamo junto. Muito obrigado aí, o carinho de vocês, galera que deu like. Pessoal aí do Pix e dos Superchats. E vocês também, mesmo que não puderam doar ou algo desse tipo, também valeu, cara. Tamo junto. Obrigado aí pela companhia de vocês. Vamos aguardar aqui. Qualquer coisa eu publico lá no Instagram. Tenham um ótimo almoço, né? Que daqui a pouco já é horário de almoço. E uma ótima tarde de segunda-feira. Tamo junto, galera. Valeu!